paz do Senhor, mais um domingo reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Agradecemos ao nosso pastor presidente Antônio Larentes, também agradeço ao superintendente da escola dominical, pastor Paulo Lima, o coordenador da escola dominical, evangelista Célio. Nós louvamos a Deus por mais um dia, estarmos aqui e agraciados e juntos estudando a santa palavra do Senhor. Estamos estudando nesse trimestre o seguinte tema: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Nós estudaremos a lição 7 da revista da Escola Dominical da editora Betel. Também quero prestar a minha homenagem, ao autor da revista, o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. É uma revista que ela está trabalhada em 13 lições sobre a importância da palavra de Deus para o nosso bem-estar. A palavra de Deus sempre foi e será vida para o nosso bem-estar. Hoje nós vamos falar do drama da depressão, o drama da depressão. Vamos para o texto áureo da nossa lição, que se encontra em Salmos 42, 11a. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento de nossa vida emocional. Os objetivos da nossa lição: conceituar e apresentar o que é depressão, apresentar o quadro clínico da sociedade e demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Textos de referência: Salmos 18, versículo 2 e 6 e o Salmo 40, versículo 1 e 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmo 40, 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém? Nós vemos o salmista colocando algumas imagens, falando de Deus através de imagens. O Senhor é meu rochedo, minha rocha. Então nós vamos ver no livro de Salmos várias referências. O salmista coloca como imagens de Deus, como escudo, como rocha, como rei, como pastor, como juiz, como refúgio, como fortaleza, como vingador, como criador, como libertador, aquele que cura, protetor, provedor e redentor. Então, qualquer que seja a situação que estivermos atravessando, há uma imagem trazida pelo salmista de Deus que nos faz, através dele, vencedores. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ele se inclina para o seu povo, ele ouve o clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, Colocou os nossos pés aonde? Na rocha. Ele é o nosso rochedo. Amém? Nossos pés estão firmados nele. Vamos para a introdução da nossa lição. Esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando, bem como trazendo seus sintomas e causas,
Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Tópico 1. O que é depressão? Depressão é um termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelos pacientes é o humor depressivo e às vezes irritável durante a maior parte do dia. No entanto, a depressão é considerada muito mais do que a tristeza. A palavra depressão vem do latim depressio, de deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Há 25 séculos, a depressão, o termo que era usado para depressão era melancolia. Só no século XX, agora no ano de 1995, que a depressão passou a ser considerada uma doença ou transtorno afetivo ou de humor. Então, foi considerada a partir de 1995 como uma doença ou transtorno afetivo ou de humor. Você vê que a melancolia ela foi tratada em séculos e séculos e séculos por esse termo de melancolia. E a partir de 1995 que entrou o termo depressão. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo, sendo que o suicídio associado à depressão faz cerca de 850 mil vítimas anualmente. Você vê como a ação do mal trabalha para levar ao suicídio. Nós vivemos um triste quadro. Em síntese, é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa os indivíduos sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. O item 1. Os sintomas da depressão. Um dos sintomas da depressão é a redução ou a perda da capacidade de ter prazer. São as características principais: dificuldades para tomar decisões, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição da autoestima, irritabilidade, complicações estomacais, intestinais, pressão abdominal e choro constantes. Item 1.2. As causas da depressão. Perdas relacionadas com a morte de um ente querido. Desemprego, perda de status na vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo para esse novo momento da vida. Também traumas, bloqueios de infância não resolvidos e que se manifestam na vida adulta, com sentimento de culpa transformando em complexo. Qualquer acidente traumático com a morte de uma pessoa amada ou de um animal de estimação poderá gerar angústia intensa. Disso surgir um surto melancólico ou uma crise histérica. Então você vê que as causas da depressão, elas estão relacionadas a como nós reagimos diante da morte de um ente querido, numa situação de desemprego, quando o nosso status profissional cai. Todas essas situações que nos sobrevêm, nós precisamos, em contrapartida a esta ação de pressão sobre nós, pegarmos a palavra, usarmos a palavra
porque a palavra do Senhor, ela é a fonte, a maior fonte, a única fonte saradora para todas as circunstâncias adversas nas nossas vidas. Amém? A depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tem variações de humor, preocupações exageradas com o bebê. Ela está associada às suas características psicóticas, com associação de ideias de infanticídio. Nesse caso, a mamãe tem alucinações e se sente até motivada a matar o recém-nascido, sob delírios que fazem entender que algo ruim está acontecendo, justificando assim esse tipo de morte. As mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar ou cuidar da higiene do bebê. Então, a depressão pós-parto, eu quero abrir aqui um parágrafo, né, para que você possa entender. Muitas das mulheres, quando engravidam após o bebê nascer, elas sentem uma pressão muito forte e uma preocupação excessiva. E essa preocupação, ela vai gerando na mamãe alucinações. E às vezes a mamãe, ela é impulsionada a matar o bebê, o seu recém-nascido. Mas ela não faz isso lúcida, ela faz isso em delírios. E esse é um fator ruim. Por isso que a mamãe tem que ser amparada no período gestacional. Toda a família deve contribuir, ajudando na medida do possível, incentivando, trazendo alegrias para a mamãe, porque a chegada do bebê é um momento ímpar, é um momento de felicidade, tanto para o papai e para a mamãe, como para toda a família. Então, nós precisamos estar atentos, porque muitas mamães têm sofrido com a depressão pós-parto. Esta depressão, ela não está associada à tristeza. Normalmente, ela ocorre, em média, nos 10 primeiros dias após o parto. E nesse tipo de depressão, as mães devem ser acompanhadas, apoiadas pelos familiares, por terapeutas responsáveis, uma vez que as alterações biológicas, psicológicas e sociais são delicadas. Não se deve ignorar isto. Pelo contrário, deve ser dada toda a atenção necessária, com compreensão e entendimento deste período que as mulheres passam no período pós-parto. Então, somos como mulheres, né? Nós, quando engravidamos, os nossos hormônios ficam alterados e em algumas delas podem gerar esse transtorno, mas com cuidados dos familiares, dos terapeutas, ela conseguirá passar esse período e ser uma boa mãe, ok? Vamos para o tópico 2. Quadro clínico da sociedade. Em Romanos 1, capítulo 1, versículo 21 a 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Ele afirma que o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus. Sendo sábios, tornaram-se loucos, e a consequência é que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, aqui, o autor
da lição, ele está colocando um quadro da sociedade. Então nós vemos o apóstolo Paulo falando da conduta do homem e da pecaminosidade do homem, até onde o homem chegou. E isso, com essas atitudes, eles tornaram-se loucos. E a consequência, ela já vem de imediato. Se erramos o alvo, nós saímos. O alvo é Cristo. Se nós erramos o alvo, nós estamos indo em sentido contrário. Então, este é o quadro da sociedade. A sociedade troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral. Dominou a sociedade. Hoje, nós presenciamos de forma clara a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral. E aí, nós temos um confronto com a palavra. E a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, nela há vida. Então, quando nós recusamos, quando o homem recusa esta palavra, ele está se desviando da verdade. E aí ele passa a viver uma vida errada, errante e imoral. As causas externas. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da cura da alma. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia e sociologia, esta necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Olha, de ano em ano, nós vamos vendo a civilização piorando. Nós vemos esse período de pandemia, quanto suicídio, quantas pessoas despreparadas para enfrentar este momento de adversidade. Então veio sobre a humanidade uma causa externa, não esperávamos, mas ela veio. E como vamos reagir diante dela? Nos prostraremos? Fecharemos os nossos sentimentos? Permitiremos que a nossa alma se abata? Ou procuraremos na palavra do Senhor palavras de esperança? Como Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando o mar da vida se agita e nós estamos no meio desse mar e ele está agitado, vamos buscar na nossa memória aquilo que nos dá esperança, as alegrias que nós vivemos. Se hoje o dia é escuro, obscuro, busca a imagem boa para você vencer o dia de hoje, porque nós venceremos, ele vai passar. Amém? A agitação nos centros urbanos, o esgotamento intelectual, esse mundo materialista, esse regime competitivo, incompetência para defender-se de situações caóticas e gigantescas, aumento da agressividade e da violência. São outras causas externas que também jogam o homem para baixo. Olha, os grandes centros, nós que moramos em São Paulo, e São Paulo é uma cidade que não descansa, que não para, a agitação é dia e noite, é uma cidade que trabalha dia e trabalha noite. Então há um esgotamento para qualquer função de trabalho, se exige um grande conhecimento. Então tudo gira em prol de um regime competitivo. Às vezes o funcionário é um vendedor e ele é colocado dentro de uma escala para ganhar X prêmio que a empresa dá. Eles colocam uma competitividade e aí eles
precisam alcançar aquela meta. E para alcançar aquela meta, eles têm um desgaste muito grande. Então, isso são causas externas que provocam malefícios para nós. Os homens se sentem sós, como anonimato em meio a uma massa humana. Andamos no centro de São Paulo e muitas pessoas, cruzamos com pessoas e às vezes nos sentimos sós, com tanta gente e sentindo sós. Mas eu quero dizer que nós em Cristo nunca nos sentiremos só. Ainda que as pessoas ao nosso redor vá para longe, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que está aqui nos animando e dizendo: prossiga, você vai vencer esta causa, esta afronta externa, essa situação externa, porque o que está interno te fará mais do que vencedor. Amém? Vamos para o tópico 2. A causa fundamental. Qual a causa fundamental para esta situação da depressão? O afastamento de Deus, a desobediência às suas leis tem sido a causa fundamental. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. O Senhor está falando diretamente conosco. Quando nós o deixamos, o manancial das águas vivas, nós estamos pecando. Se nós deixamos o manancial de águas vivas e cavamos cisternas de águas rotas, que não retém águas, então é aquela água parada, que não tem vida. A boa água é aquela que ela transita, ela passa, ela desce. Quando a água cristalina vem da sua fonte, ela não para em um local, ela vai batendo nas pedras. Quanto mais ela desce, mais limpa ela vai ficar. Sabemos que o mal trouxe uma situação para a natureza e decadência para ela. Então hoje nós temos dificuldade de encontrar fontes de águas, mas espiritualmente nós não temos dificuldade. Ainda a porta da salvação está aberta. Quem quiser beber desta água, venha, beba, dela sairá, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Harmonia só encontramos quando estamos com corpo, alma e espírito em unidade com o Senhor. Se a minha alma está aflita, ansiosa, ela perturba, ela transtorna, ela faz com que o corpo também fique desestabilizado. Agora, quando nós optamos para que o Espírito dê o comando, então vai haver uma harmonia entre corpo, alma e espírito. E aí nós teremos uma unidade com o nosso Criador. Item 2, 3. Decepção e desesperança. Decepção é sentimento de desgosto, de mágoa ou de desalento. Sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia, ausência de alegria. Nós vemos na narração de Gênesis 3 que Deus mostrou, desenhou, executou na sua criação
de tal maneira que tudo servia para nutrir, sustentar, proteger as criaturas de forma integral. Criador, criatura, natureza na perfeita harmonia. Onde há governo divino, há harmonia entre todos. Tópico 3. Como livrar-se da depressão? Para os alicerçados na palavra, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, seja como for o tratamento, não substitui o relacionamento com Deus, pois Ele conhece o ser humano em sua totalidade, como ninguém mais conhece, e ama e cuida de maneira ímpar. Salmo 40, versículo 17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Livrar da depressão, só quem passa por este momento é que conhece. Nós, até anos atrás, nós não tínhamos o conhecimento que depressão era uma doença. Mas a pessoa que passa por essa doença, até que tudo no corpo dela, na mente, seja normalizado, às vezes é necessário que ela passe por psicólogo, que ela passe por psiquiatra para tomar medicação, ela faça exames para ver o que está faltando no organismo, para que possa haver um equilíbrio. Eu tive na família situações de pessoas com depressão. E a mente, e ela descrevia para mim que não consegue dominar a mente. Os pensamentos viram como um tsunami, não há controle na mente. Então, no mesmo momento, há vários pensamentos, há uma agitação, não dorme, a mente não descansa nem durante o dia, nem durante a noite. E eu dizia a ela, tomava medicação, e até que a medicação acerte os níveis para que seja equilibrada, a mente fica nesse desespero. E eu dizia a ela, memoriza versículos bíblicos que tragam esperança, palavras de fé, de esperança e de mudança. Pega os versículos, repita na mente. No período, havia momentos que Satanás, porque Satanás aproveita essa fraqueza, e aí ele lança palavras de suicídio. E às vezes há medicações que também alteram, às vezes em vez de ajudar, a medicação atrapalha, e muitos foram levados ao suicídio, não porque quiseram, porque a medicação não foi apropriada. Então, quando você souber de alguém que está com este quadro clínico, quando alguém da tua família, ou se alguém da tua família estiver atravessando um momento de ansiedade, um momento de depressão, e todas essas doenças emocionais, ajude-os, tenha paciência, porque ela vai passar, mas dê o tempo devido para que tudo se ajuste. E eu profetizo sobre a sua vida, cura nas tuas emoções, amém? Glórias a Deus, amém. O item 3.1, o bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento da depressão. Não se pode desconhecer que muitos problemas que comprometem a vida psíquica
precisam de um tratamento paralelo, com o uso de medicamentos e de outras terapias. Há situações de certa gravidade que não resolvem apenas com remédios ou somente com terapias alternativas. Não se pode ignorar que nem todos os pacientes deprimidos respondem à medicação recomendada por médicos psiquiatras. As estatísticas têm demonstrado isso. Há também os pacientes que se negam a usar medicação por objeções pessoais ou porque desenvolvem efeitos colaterais. Então nós precisamos do bom senso, discernir a situação e ver o que é melhor para cada tipo de enfermidade e situação que você esteja vivendo. Item 3.2, diagnóstico e terapia. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Em 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Em todo tipo de situação na nossa vida, se não encararmos a verdade, nós não receberemos a cura. Deus nos conhece, está lá no Salmo 139, Ele conhece. Ele te formou no ventre da tua mãe. Ele nos criou e, como um médico cirurgião, sabe onde seu bisturi deve cortar para arrancar nossa doença e nos curar. Jesus afirma que Ele é o ungido de Deus para trazer a cura a todos os que precisam e também para consolá-los. Você vê que Isaías 61, eu vou ler de 1 a 3, e ele também se concretiza lá em Lucas 4, 17, 21, quando é dado o rolo à mão de Jesus e quando ele pega, é dado a palavra aberta em Lucas, que é a mesma de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela canção, coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Glória a Deus. Eu quero dizer a você que Deus dará a você coroa em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aleluias, glórias a Deus. O perigo da racionalização. Freud, considerado o pai da psicanálise, disse que o sentimento de culpa é causado pela religião. Muitos eliminaram a religião e seus conflitos aumentaram. Não consideram o pecado como algo existente, mas sim causado pela religião, que restringe certas condutas. Estas respostas não satisfazem o homem, pois no íntimo ele sabe que é culpado. O sentimento de culpa ou é perdoada ou é paga. A psicologia moderna tenta tirar o sentimento de culpa do paciente, dizendo que o culpado não é ele, mas a circunstância, o meio em que viveu que o levou a ser ou fazer determinada ação.
Então, nós precisamos tomar certo cuidado com a psicologia, com a filosofia e com a sociologia. Ela tem a sua importância? Sim. As áreas de trabalho têm, mas ela deve partir da Bíblia para a psicologia, da Bíblia para a filosofia, da Bíblia para a sociologia. Quando nós pegamos a psicologia e trazemos para a Bíblia, nós trabalhamos no sentido contrário. E aí não produz o efeito. Muitas vezes, e nós somos, não houve tempo como o nosso agora, de haver tantos livros de autoajuda. E eu sempre me pergunto, por que eu preciso de ler 10, 20 livros de autoajuda se eu tenho um compêndio de livros escrito por homens de todas as classes sociais, homens de todos os níveis de intelectualidade, de trabalho, de força de trabalho, e que consiste a verdade nele? A Bíblia cura. A palavra é vida, ela cura, ela cura. É a terceira vez que eu estou refrisando isso na aula de hoje. A Bíblia, a palavra lida, cura. Ela fechada é um livro qualquer na nossa estante. Ela é qualquer um. Ela pode ser de autoajuda, ela está lá. Mas ela é aberta, é a boca de Deus falando conosco. É trazendo cura, é trazendo libertação. É aliviando a alma, é trazendo descanso. Tira, você que não tem hábito de ler a palavra, comece com 5 minutos, leia um versículo, depois você lerá 2. Quando você se der conta, você estará lendo a palavra de forma tal, você terá uma sede constante, porque você vai buscar. Começa com as gotinhas e você vai ver quanto você vai buscar, porque ela tornará para você manancial de vida, amém? A palavra de Deus revela que a confissão de pecados, tanto a Deus como aos ofendidos, também reflete na saúde do ser humano. Às vezes, nós pecamos contra nós e pedimos perdão a Deus, mas às vezes nós pecamos contra alguém. E se eu peco contra alguém, eu preciso ir a esse alguém e pedir perdão. Porque aí sim eu vou obter saúde. Como dizem um provérbio, Deus lança nossos pecados no fundo do mar e escreve: proibido pescar, lançou na conta de Jesus. Quando aquele hino diz que os nossos pecados foram lançados no fundo do mar, é porque fundo do mar ele deu por esquecido. Deus não fica relembrando, nós relembramos. Mas Deus não. Concluindo, o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus, através de Jesus Cristo, é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o sentido de tratamento a ser adotado. Tua alma está abatida? Como diz o texto áureo, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Não devemos desanimar, mas sim pôr nossa esperança em Deus e confiar no seu amor imutável. Amor que não muda, não diminui, se mantém no mesmo grau e intensidade. Esse é o amor revelado para conosco. Amor que não muda. Então, se a tua alma está abatida, diz para ela aí, ó, alma, anima-te, porque o amor de Cristo derramado sobre nós não mudou, ele não diminuiu, ele mantém o mesmo grau e a mesma intensidade. Que Deus te abençoe, meu querido aluno, que esteve conosco mais uma vez, estudando a palavra do Senhor. Espero que tenha ajudado você que está atravessando alguma situação de depressão, de ansiedade ou qualquer tipo de doenças na alma. O Senhor te sara hoje, o Senhor te cura hoje e traz paz e serenidade. Envia você a pastos verdejantes,
Alimente-se dos pastos verdejantes e beba da água cristalina. Nesta manhã, manhã de cura, livre do drama da depressão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.